Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro de 2021, uma nova semana em nossa vida. E lembrando que esta aqui é a primeira semana cheia que nós temos no mês de outubro de 2021. Vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Ao mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximando-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e fazer a mesma coisa. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guardando para a vida eterna. Bem, amados irmãos, nós vimos aqui nesse santo evangelho de hoje o famoso evangelho do samaritano, né? Onde aquele homem, ele sempre, como em outros evangelhos anteriores, sempre questionando, sempre querendo pôr Jesus a uma prova, sempre para, como se diz, pegar Jesus em alguma resposta errada. E aí Jesus perguntou a ele se ele conhecia os mandamentos. Ele respondeu que conhecia. E Jesus disse: Não, tu respondestes bem. Só que aí Jesus fez o contrário. Jesus mostrou a ele como é que se deve usar de misericórdia para que nós possamos ganhar o céu.
E aí Jesus fez essa parábola do samaritano, contando essa história que o ladrão pegou aquele homem que descia ali naquela estrada, espancou e deixou ele lá no chão, todo machucado. Veio um sacerdote, quando viu ele ali, passou do lado e foi embora. Veio um levita e fez a mesma coisa. Mas veio um samaritano que estava viajando, ao vê-lo, teve compaixão dele. Aproximando-se dele, fez curativo, fez todos os procedimentos necessários e em seguida o colocou em seu próprio animal e levou-o a uma pensão. E lá ele deu algumas moedas para o dono da pensão e recomendou que cuidasse bem dele. E que ele ia, e quando voltasse ele pagava o que tivesse sido gasto a mais. E aí Jesus perguntou qual, pois, usou de misericórdia. Aí ele disse, aquele que acolheu o samaritano, que cuidou, perdão, aquele que cuidou do doente, né? Ou seja, aquele que tinha sido espancado pelos ladrões. Então Jesus disse para ele, vá e fazer a mesma coisa. Porque é assim, nós, muitas vezes, nós até temos um conhecimento da palavra de Deus de certa forma. Não conhecer plenamente 100%, não é o que eu quero dizer. Mas nós conhecemos de alguma forma um pouco da palavra de Deus. Mas muitas vezes, quando nós precisamos usar de misericórdia, simplesmente nós ignoramos a palavra de Deus. Porque nós vimos aqui que a palavra de Deus não basta só nós observar os mandamentos. Ler a palavra, escutar a palavra. Não, está tudo certinho, é maravilhoso. Mas nós também precisamos complementar esta palavra de Deus com atos, com ações, ações de misericórdia. Então, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa daqui da leitura, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas aí que estão precisando de ajuda, e o que nós faz? Nós simplesmente ignora. Muitas vezes nós até pensamos, problema dele, não tem juízo, fica aí dando sopa, né, de qualquer forma. E Deus não é assim. A misericórdia de Jesus para conosco, ela é infinita. E ela vai muito além da nossa imaginação. Porque mesmo nós, na condição pecadora, e por mais pecado que nós façamos em nossa vida, o nosso Mestre Jesus continua a nos dar condições para que nós possamos arrepender. Ele poderia nos excluir do meio dele, mas ele não faz isso de jeito nenhum, porque o amor dele é imenso para com todos nós. Então ele continua nos dando oportunidades para que nós reconhecemos o verdadeiro amor, a verdadeira misericórdia do nosso Deus amado. Porque, caríssimos irmãos, nós sabemos que não é fácil a gente viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é algo muito difícil. É preciso um verdadeiro amor, é preciso uma fé verdadeira e ativa em nós para que nós possamos viver o amor de Deus. Porque você prestar socorro, ajudar um desconhecido que você nunca viu na sua vida, você sair de sua rotina para fazer algo, olha, é somente mesmo um homem que ama o seu próximo. Porque aqui a questão está ligada no amor ao próximo. Vocês viram que a leitura diz que passou dois ali, um sacerdote e um levi. E eles simplesmente ignoraram o doente. Deixa para lá, alguém vai cuidar deles, né? Talvez um amigo, alguma coisa assim. Aí passa aquele samaritano que estava viajando, ele se compadeceu. Então esse é o ato que nós devemos observar e procurar cumprir na nossa vida. Que não basta só nós ler a palavra. Muitas vezes a gente até tem um certo conhecimento da palavra, mas quando nós se deparamos com uma situação parecida,
nós simplesmente os ignoramos. E aí, de que valeu a palavra de Deus? Então, na verdade, nós conhece no meio termo, mas quando nós precisamos agir conforme Deus quer, a gente se recusa e comete esse grande erro na nossa vida. Então, meus amados irmãos, peçamos perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos perdão a Deus por nós não ter esse compromisso sério e verdadeiro para com o nosso semelhante e para com o nosso Deus amado. Caríssimos irmãos, uma ótima semana para todos vocês, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém.